Olá, tudo bem? Sou o Washington, e do Serviço de Acompanhamento Pedagógico Discente, e, como de costume, trago uma breve reflexão, algo que possa nos ajudar em nosso percurso, a nossa caminhada acadêmica. Quando pensei em trazer essa reflexão sobre a questão das Olimpíadas, eu fiquei pensando e tudo, e, claro, muitas possibilidades a gente tem de falar sobre um assunto. E, de início, eu gostaria de dizer que, sim, você tem o seu pensamento a respeito disso, né? Quer dizer, será que é possível mesmo alguma relação entre os Jogos Olímpicos e a nossa vida acadêmica, o dia a dia, o cotidiano de uma vida de um universitário, universitária? Inicialmente, lembro aquilo que todos nós sabemos. Os Jogos Olímpicos, eles movimentam o planeta inteiro. Nós sabemos que nesses jogos, esses últimos que ainda estamos tendo ainda, né, até o dia 11, agora de agosto, mais de 10.500 atletas. Enfim, tantos jogos, tantas modalidades esportivas, a gente está por dentro dessas coisas. Mas qual a lição, quais as lições que nós teríamos? Então, antes de mais nada, a gente gosta de agradecer, de bom tom, agradecer ao final, mas como às vezes eu esqueço, eu gostaria de agradecer ao sair daqui preparando o roteiro. Eu conversei com o Caio da Biomedicina, um aluno, e ele chamou atenção para dois aspectos que eu não tinha pensado diretamente. Em primeiro lugar, sobre a questão da empatia. O atleta tem que ser empático e, por outro lado, respeitar as diferenças. São tantas nações, tantas culturas, tantos modos de ser. Então, a questão do respeito. Isso entendido da forma mais ampla possível, né? Pelas individualidades, pelas características próprias de cada atleta, né? Cada competidor. Então, ter um respeito profundo, né? E respeito por adversários, enfim, tudo isso achei muito interessante. Então, antes de colocar propriamente aquilo que eu tinha pensado, queria chamar a atenção para isso, porque é importante que você, como aluno, como aluna, possa dizer a sua palavra, possa, e sempre a gente deixa um espaço aqui para isso, né? Para que a pessoa possa acrescentar algo nos comentários, tá bom? Então é isso. Obrigado, Caio. Valeu. Então, quais seriam as lições? A gente pensa nos atletas como pessoas que são disciplinadas, dedicadas. Pronto, essa é a primeira lição. E a gente sabe que, para nós, na vida universitária, como em tantos outros aspectos, a gente sabe, mas a gente está chamando a atenção para a nossa dinâmica própria no dia a dia, né? De uma vida, de quem faz um curso universitário. Então, a gente poderia pensar como é importante criar uma rotina de estudos e manter-se comprometido. Todos os atletas têm, sim, uma rotina, são comprometidos, senão não conseguem desenvolver-se, enfim, né? E o que a gente poderia dar assim como exemplo? É necessário que a pessoa reserve um tempo todos os dias para revisar o conteúdo. É justamente essa dedicação, essa disciplina, essa constância que vai trazer uma somatória de elementos que levem ao sucesso acadêmico, no caso, né? Outra lição muito importante é o trabalho em equipe. Espera, mas às vezes há esportes que são individuais. Não existe isso. Não existe propriamente um atleta chegar lá sem ter alguém que dê um suporte. Aí a gente poderia pensar numa equipe toda que trabalha ali com aquele atleta para que ele desenvolva suas potencialidades. Preparadores físicos, psicólogos, enfim, quer dizer, a gente sabe, né? Até mesmo projetos sociais e tudo, e leis, né? Enfim, muita coisa acontece para que um atleta, ainda que seja um esporte individual, ele chegue a competir, a alcançar sucesso. Depois, o que a gente poderia pensar, então, como uma dica, né? Que a gente bom, valorizar o trabalho em grupo, né, gente? Às vezes, muitas vezes, o trabalho em grupo é visto assim, ó, você faz a capa e tal, quer dizer, uma coisa que é mais ou menos faz de conta. Não. É necessário uma colaboração efetiva, sem o qual a gente não consegue fazer um verdadeiro trabalho em equipe. Qual é o exemplo que a gente poderia tirar? Em projetos, em apresentações, é necessário que esse trabalho em grupo
seja algo que tenha, meu pai diria, sustância, né? Algo que tenha efetivamente uma qualidade de um trabalho acadêmico. Então, é por isso que um trabalho em equipe, assim como um trabalho de um atleta, a gente percebe que há uma diversidade de ideias e de habilidades que são postas aí à mesa. Então, isso é essencial, inclusive não só para o hoje da vida acadêmica, mas nós podemos pensar em equipes multiprofissionais. Com muita probabilidade, você vai no seu trabalho, né, depois, na sua vida profissional, você vai integrar equipes multiprofissionais. Né? Então, outro aspecto que a gente poderia ver, que é uma lição muito importante dos atletas, é a resiliência e a superação. A gente sabe que são muitas as derrotas, as lesões, a tentação ao desânimo. Então, foco nos sonhos e a pessoa saber que a derrota, o sentimento, né, a verdadeira lesão, e tudo isso que acontece no percurso de um atleta é algo muito realista. Né? Então, encare, qual que seria a dica? Né? Encarar os desafios acadêmicos como oportunidades de crescimento. Então, as provas, os conteúdos difíceis, falta de pré-requisito, são muitos os desafios. Né? Então, vamos nos lembrar, não há um grande vencedor que não tenha aprendido com seus fracassos. Não é verdade? A gente é só olhar, pegue um atleta que você admira e tudo, né? Ou uma equipe. Né? Bom, outra lição seria a questão das metas e planejamentos. É preciso ter objetivos claros, um plano para alcançar esses objetivos. Então, todos os atletas têm suas metas e se planejam para isso. Então, qual seria a dica? Sabemos, né? Então, defina metas que sejam realistas e crie um plano para alcançar essas metas. Quais seriam um exemplo, né? Esses planos que a gente faz devem ter metas de curto, médio e longo alcance. Não adianta eu ficar pensando, mas amanhã na minha vida profissional. Não, a sua vida profissional será amanhã ou depois de amanhã. Mas hoje, depois de amanhã, nesta semana. Então, é importante, por exemplo, fazer algumas leituras de um determinado conteúdo, fazer alguns exercícios, praticar, enfim, entregar trabalhos. Gente, notas a alcançar, são metas assim muito realistas. Então, como é que você vai alcançar? E no planejamento, coloque também as estratégias que você vai utilizar para alcançar esses objetivos, né, essas metas. E depois, encerrando, né, todo atleta trabalha muito o equilíbrio entre corpo e mente. Então, não é só a dimensão corporal. Assim como nós não trabalhamos só a dimensão intelectual. É importante que, além das nossas habilidades intelectuais, como os atletas desenvolvem muitas suas habilidades físicas, que haja um equilíbrio. E quando a gente fala em equilíbrio entre corpo e mente, a gente está falando em saúde, de uma forma mais ampla e plena possível. Então é necessário que a gente cuide desse bem-estar físico, emocional, saúde, né? Mais uma vez reservando. Então reserve, qual que seria o exemplo? Reservar momentos para exercícios regulares, para você relaxar, alimentação equilibrada, cuidar, né, da água, ingestão suficiente. Aqui, aquela história, né? Quem me conhece sabe, né? Meus amigos, colegas, pessoal da família, sabe? Eu tenho um aplicativo que me lembra de tomar água. E nem assim, às vezes eu me lembro. Então, é importante que a gente cuide disso. Então, olha, deixo um abraço, agradeço muito assim, que eu me estendi um pouco hoje, né? Mas vamos procurar formar hábitos que conduzam à superação dos nossos limites. Isso é muito importante e que quando as Olimpíadas vão terminar, mas as lições não. Aprendamos com os atletas. São pessoas que realmente têm muito a nos oferecer no seu dia a dia, uma vida inteira de sacrifícios, de dedicação, não é isso? Grande abraço. Paz e bem.